Olá, boa tarde. Esta semana o Planeta Azul viaja até à Serra da Eira e Candeeiros. É um dos parques naturais mais problemáticos do país. Apesar de existir uma pedreira por cada quilómetro quadrado, ainda assim a serra reserva algumas surpresas. Ninguém diria, mas a verdade é que este cenário se situa num parque natural. Estamos na Serra da Eira e Candeeiros, uma área supostamente protegida de 400 km², com 32 mil habitantes e mais de 500 pedreiras. Situado no maciço calcário extremanho, o parque alberga o mais importante conjunto calcário português, que é o mesmo que dizer uma verdadeira mina para os exploradores de pedra. Não demorou muito para que os primeiros que para aqui vieram se apercebessem da riqueza debaixo do solo e, a pouco, começassem a esventrar a serra. Tudo isto teve início muito antes de a área ser decretada em 1979 Parque Natural. Muito antes disso, já José Guilherme começara a aprender a partir a pedra na Serra de Monte Junto e hoje a sua família depende deste negócio. Mas a pedreira que explorava esgotou-se já há 20 anos e desde então que todos os dias faz 60 km para chegar à Serra da Eira. Isto é um negócio que dá muito dinheiro ou não? Epá, dá para viver, tem que se trabalhar. Se trabalhar-se muito, ganha-se mais alguma coisinha, trabalhar-se... Mas pronto, é um ofício que uma pessoa aprendeu desde pequeno. Há alturas que o negócio corre melhor, quando a construção está melhor para isso também. Quando a construção é menor, pronto, está em crise a construção. Nós sentimos isso também, porque isto faz parte. Se há menos construção, há menos trabalho, se há menos obras públicas. Mas para encher, por exemplo, este caixote que aqui está, quanto tempo é que demorou? É um dia. Só pedreiras de calçada há 291 dentro da área do parque e essa é apenas a ponta do iceberg. Ao todo, segundo os números oficiais, as explorações de pedra são mais de 500, isto sem contar com as que estão ilegais. É o caso desta, situada na vizinhança de uma povoação e bem próxima de formações rochosas importantes, apelidadas de lapiage, mas nada disso transtorna o proprietário. Abordado pelo Planeta Azul, justificou-se. Aproveitou um terreno herdado do pai, viu que a pedra era boa e começou a abrir buracos. Primeiro escava-se, depois logo se trata das licenças. Eu já falei com eles uma data de vezes e disse, pronto, para eles me porem até regras e leis e... Pronto, até ele disse uma vez que vedava isto tudo a árvore, se eles quisessem, deixavam-me era trabalhar. E eles não... Para isso diz que não, depois já meti uns 6 pedidos de viabilidade. Cada um veio negativo por uma coisa. Um era porque estava a menos de 200 metros das casas, o outro era porque havia aqui umas pedras altas, o outro era porque não estava no PDM. Pronto, são coisas assim complicadas que a gente... Eles também acho que embirraram um bocado comigo, não sei o que é que se passa. Luís Ferreira já pagou 312 contos de multa e o processo levantado pelo parque ainda está em tribunal. Enquanto isso, a pedreira fica cada vez mais funda para desalento dos vigilantes. É uma situação que nos custa porque realmente é como que sentirmos que andamos aqui a fazer um esforço para conservar um património que é de todos nós e que depois um indivíduo ou 2 indivíduos continuam a prevaricar e até a avançar porque eventualmente se calhar o crime até pode compensar em situações deste tipo, não é? E a verdade é que o trabalho dos poucos vigilantes nem sempre é fácil. Andar no terreno e aplicar multas não é muito popular e nem todos os exploradores têm boas maneiras. E, em alguns casos excepcionais, reconheço que, obviamente, há uma ou outra situação de alguma pessoa que, de uma forma mais intensa ou de uma forma um pouco
mais violenta tenta impor a defesa dos seus interesses. Por vezes surgem-nos também situações veladas, mais covardes, através de cartas anónimas com ameaças de morte, etc. Mas são situações para as quais quem está neste trabalho e as pessoas que estão nas áreas protegidas estão habituadíssimos a isso. O diretor do Parque Natural reconhece que a paisagem invadida pelas pedreiras não é das melhores e sabe também que esta é uma das áreas mais difíceis de gerir devido à pressão social e económica. A maioria dos habitantes do parque depende das pedreiras e, por isso, não se arrisca a acabar com elas. Penso que essa solução radical não se colocará a não ser em presença de valores onde claramente se justifique que são mais importantes os valores da conservação da natureza do que os interesses das populações residentes. E temos casos como sejam a classificação de determinadas áreas onde é de todo proibido esse tipo de atividade. Há pouco tempo existiam mais de 100 pedreiras ao abandono, mas várias já foram recuperadas. A lei passou a exigir garantias bancárias aos exploradores e, com essas verbas, o parque pode avançar com os trabalhos se os proprietários não o fizerem. Finalmente, a serra pode começar a curar as suas feridas. Mas nem só de pedra vive o homem e os terrenos, apesar de áridos, permitem a exploração agrícola. Hoje é muito menor que de antes, é certo, mas ainda há quem insista em tirar da terra o seu ganha-pão. Toda a vida trabalhei aqui no meu quintal e não só naquilo que era meu, do meu marido, nosso, mas aqui este quintal que está aqui até lá a casa era como está agora aqui este pinhal. Exato. Era lenha, muito mato e pinheiros e depois nós manharmos e pusemos olival e então este olival aqui até lá a casa que é a perfeição. A dona Emília, que já passou a casa dos 70, nunca notou grandes diferenças com a criação do Parque Natural. O parque para mim nunca contou nada, eu faço conta que isto que é tudo meu que eu não devoro as coisas. Eu estava aqui a cortar isto e ainda me digo agora que o senhor António que me diz alguma coisa derivada e eu corto, mas isto fica a jeito de arrebentar tudo tal e qual. Vamos lá, que isto já chega. Já não são muitos aqueles que conheceram a serra antes da grande invasão das pedreiras. Os terrenos, outrora semeados, apenas servem agora para o pastoreio direto. Havia aqui tanto pasto, mas que as bezerras comendo tudo. Isto é uma figueira mais... No primeiro ano, quando isto era morado, semeava-se trigo, quase sempre trigo, que era bom, sem dúvida. Depois, nesse restolho, semeava-se quase sempre serradela e trevo, que se destinava umas vezes a ceifar, outras vezes para pastoreio direto. E estes muros de pedra, que isto é muros em todo lado, o que é que juntavam as pedras nestes montes? Juntava-se as pedras, punham-se em sítios com menos chão, para facilitar o cultivo da terra. Os antigos encontraram nos muros a forma de limpar os campos, dividindo ao mesmo tempo as propriedades. Na zona retalhada pelas paredes de pedra, só se usa o minifúndio. Cada qual luta pela sobrevivência neste local agreste, seco e inóspito. Para atenuar a constante falta de água, multiplicam-se as pias escavadas na rocha pelo homem e pelo tempo. Ninguém diria que no subsolo se encontra o maior aquífero subterrâneo do país. Mas é que ninguém tem água. Tem água, por exemplo, enquanto chove. Enquanto chove, fizeram uns poços, umas cisternas e ele depois com canos, apanhar os beirados e que é que já se sabe, começa a haver tempo enxuto, a água acabou. Os cursos de água são raros à superfície e os poucos que existem estão geralmente contaminados.
Só mesmo a poluição poderia ofuscar a beleza de um local como este, chamado a Perda dos Amiais. A água enfia-se aqui para debaixo da terra, onde um novo mundo nos espera. São mais de 1500 as grutas no interior do maciço calcário e uma das maiores abertas ao público é a do Algar do Pena. Com uma altura de 14 andares, podia albergar o centro comercial das Amoreiras, mas tem para além disso uma enorme diferença. O ambiente é controlado em permanência por computador e quando os valores excedem o normal, os visitantes são obrigados a sair. Aqui, quem manda é a gruta. Uma das vantagens que se tem neste tipo de estruturas é que, do ponto de vista ambiental, a gruta é preservada ao máximo. Ou seja, os impactos ambientais que se introduzem aqui dentro da gruta são sempre controlados por forma que esses impactos ambientais não se sobreponham às mais-valias que nós queremos tirar, evidentemente, também do ponto de vista ambiental. A gruta, com 150 milhões de anos, foi descoberta por acaso em 1985 nas escavações de uma pedreira. E foi da mesma forma que em 94 se detectaram pegadas de dinossauro na pedreira do Galinha. E assim, aquilo que esteve escondido durante 175 milhões de anos veio finalmente à superfície. O maior trilho do mundo de pegadas de dinossauros herbívoros, com 147 metros. Se não fossem as pedreiras, estes tesouros ainda estariam provavelmente escondidos. É caso para dizer que, às vezes, há males que vêm por bem. Apesar de o Planeta Azul ser um programa para todas as idades, esta semana abrimos o Manual Escolar de Ciências da Natureza. Na escola, os miúdos portugueses aprendem aos 10 anos que o morcego é um mamífero, que come insetos e que, apesar de ter asas, não é um pássaro. Se quer ficar a saber mais sobre este quiróptero, acompanhe o repórter Mário Lino até às grutas da Serra da Eira e Candeeiros. 10 da manhã, Parque Natural da Serra da Eira e Candeeiros. Uma pequena caminhada, acompanhada por um grupo de espeleólogos, aguardava a equipa do Planeta Azul. Objetivo: alcançar a gruta e encontrar morcegos. A água que esperávamos encontrar lá dentro aconselhava o uso de botas de borracha, enquanto os outros obstáculos de maior risco nos obrigavam a vestir equipamento de segurança semelhante ao do alpinismo. Todos os cuidados são poucos, especialmente quando há que atravessar um poço com mais de 10 metros de profundidade. Com a preciosa ajuda da equipa de espeleólogos, começou então a nossa aventura. Determinados a ver os morcegos, seguimos os conselhos de quem sabe. Ver bem onde se põem os pés e fazer pouco barulho. Não queríamos espantar a caça, que já devia estar perto. Apesar do paradeiro continuar incerto, as probabilidades de os encontrarmos justificavam a passagem de mais alguns obstáculos. Na outra ponta. Agora temos que manter-nos completamente em silêncio porque eles vão começarem a voar. Com alguma lentidão, característica de quem não está propriamente habituado a estas andanças, fomos progredindo no terreno escuro e úmido. As galochas mostravam-se agora mais que necessárias, já que o rio, para além da água, tinha também alguns esgotos domésticos, misturados com guano, o excremento dos morcegos. Um sinal de que já estavam perto e o nosso esforço seria, por fim, recompensado. Ali estavam eles. No teto, mais de 5.000 morcegos de 3 espécies diferentes. A mais importante comunidade do Parque Natural da Serra da Eira e Candeeiros e uma das maiores do país. Para Luísa Rodrigues, bióloga do Instituto de Conservação da Natureza, chegou finalmente a hora de trabalhar. É preciso recolher alguns espécimes
para que se faça mais tarde o recenseamento da população. Dia de inverno em abrigos subterrâneos, minas e grutas abandonadas. Vamos pôr aqui uns saquinhos para depois. Esta gruta estava com 20 graus,2, o que é normal para uma gruta de criação, porque eles no verão escolhem grutas mais quentes para as fêmeas terem os bebés e depois facilitarem o crescimento dos jovens. No inverno escolhem grutas mais frias para entrarem em letargia, hibernarem, pouparem energia. E a umidade relativa estava na ordem dos 60%. Isto é uma gruta que não é muito úmida, mas que no inverno fica completamente coberta de água. Portanto, isto assim que nós estamos é uma ribeira que neste momento está seca, mas que no inverno fica completamente coberta. E é um sítio de acesso bastante difícil e é por isso que consegue manter uma colónia tão grande como esta. De facto, tínhamos aqui entre 4 e 5 mil indivíduos. Entre eles, morcegos de peluche, morcegos de ferradura e morcegos-ratos grandes, 3 das 24 espécies existentes em Portugal continental, sem contar com uma dos Açores e outra da Madeira. Ficaram assustados com a nossa presença, mas ela é imprescindível para o trabalho desta bióloga, que há vários anos estuda este curioso animal. As suas notas destinam-se a registar condições como a umidade e a temperatura, essenciais para a caracterização do habitat destes quirópteros. É tempo de regressar à superfície para poder examinar os exemplares capturados. Vamos então ver os morcegos que apanhamos. Temos aqui um morcego de ferradura morisco. Tem o nariz transformado, que é utilizado na emissão das ultrassons que eles utilizam para se orientarem durante a noite. É um jovem deste ano. Tem aqui uma pilinha, é um macho. Portanto, este bicho pesa 8 gramas. Portanto, é de facto um jovem. Os adultos desta espécie pesam à volta dos 10, 11 gramas. Portanto, é o jovem que nasceu este ano. Esta espécie nasce em junho, no início de junho, e demoram 5, 6 semanas para ficarem completamente independentes. Pesa 25,25. A pesagem e a colocação de anilhas são a última parte do trabalho de campo e destinam-se a poder avaliar a evolução dos animais em vezes futuras, quando forem novamente capturados. Deste acompanhamento da espécie depende em parte a sua sobrevivência e a dos ecossistemas que a rodeiam. É que só esta comunidade come numa noite cerca de 30 kg de insetos, de onde se depreende que este simpático animal, ainda que cego, é fundamental para o equilíbrio da natureza. Para a semana, o Planeta Azul visita uma das áreas protegidas mais belas do país, a Serra da Rábida. E apesar de ser classificado como Parque Natural desde 1976, existem ali 11 pedreiras, que delas extraem calcário para a construção civil e obras públicas. A reportagem é de Paula Colasso. Boa tarde, até para a semana. Os bichos são uma serra de pó, não vejo mais nada. O que vai ficar aqui é nada a não ser miséria. É um grande crime ambiental, isto é um escândalo. É triste o nosso governo autorizar estas coisas. O Sr. Ministro sente que está num parque natural? Não, com certeza, aqui não se sente. Era preciso olhar para a Serra da Rábida com os olhos e o coração bem abertos. O que está a acontecer aqui não é democracia. Nós temos a nossa democracia realmente ou em muito más mãos
ou realmente as pessoas que estão a gerir o bem público não sabem o que é que estão a fazer.